Nós estamos no capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas vocês sabem, quem está acompanhando a série, que do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo está tratando de um problema. Qual é o primeiro problema que a igreja de Corinto enfrenta? Divisões, né? Então, alguns preferem um pregador, outros preferem outro e tal, aquela situação toda. E o apóstolo Paulo gasta 4 capítulos para falar sobre esse problema das divisões dentro da igreja. Ok. Agora, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar de um outro problema, que é um problema grave que aconteceu na igreja, com uma pessoa da igreja, que é o seguinte: um rapaz, um jovem, ele começa a ter relações com a sua madrasta, ou seja, ele trai o seu pai. E isso é um pecado muito sério, um pecado muito grave, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, vamos abrir em Levítico, capítulo 20, para você ver que já no Antigo Testamento tinha já uma ordem clara de Deus para que isso não acontecesse no meio da igreja. Levítico capítulo 20, verso 11. Olha só o que diz a lei de Moisés: se um homem se deitar com a sua mulher, se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão de ser executados, pois merecem a morte. Então isso é a lei de Moisés, isso é a lei que por muito tempo existiu na história humana, para os judeus principalmente, e ainda no período do Novo Testamento, esse pecado ainda é grave. É claro que agora a punição já não é mais a mesma, a ponto de matar o filho e a madrasta, já não é mais esse problema, né? Mas o pecado ainda é grave. Tanto é que se acontecer um pecado desse ainda hoje, nos nossos dias, é motivo de muito escândalo. Um filho se deitar com a madrasta, ou um filho se deitar com a mãe, ou um pai se deitar com a sua filhada, ou um pai se deitar com a sua filha. São pecados gravíssimos e abomináveis aos olhos do Senhor, né? Então, dentro da igreja, acontece esse pecado. E aí, então, a gente vai ver o apóstolo Paulo tomar uma decisão muito estranha, né? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer para expulsar esse homem da igreja, para expulsar esse homem da comunhão da igreja. Então, uma pergunta que já fica clara para nós ao olharmos para o capítulo 5 é o seguinte: Deus não perdoa pecados? Por que então Paulo pede para expulsar esse homem da igreja? Né? Se afinal de contas Deus é um Deus que perdoa pecados, por que Paulo, e está na Bíblia aqui, 2 Coríntios, pede para expulsar esse homem da igreja? Então, eu acho que é importante nós primeiro entendermos isso. Vocês lembram que algumas pregações passadas eu falei muito sobre analfabetismo funcional, né? Nós lermos uma coisa e não conseguimos entender de fato o que aquilo lá está dizendo. Então, olhando para o contexto e para tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós precisamos levantar esse questionamento, que é um questionamento importante, é um questionamento sincero. Se Deus perdoa pecados, por que o apóstolo Paulo está pedindo para expulsar esse homem da igreja? Então vamos lá. Primeiro, Deus busca por arrependimento. Deus busca por arrependimento. Isso é fundamental. E eu quero deixar isso bastante claro, e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou se você puder acompanhar na tela com a gente ali. Salmo 51, verso 17. Olha só o que diz Salmo 51, verso 17. Lembrando sempre que Deus busca por arrependimento. Olha só o que diz o Salmo: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isso é uma coisa que Deus não despreza de jeito nenhum. É o que o salmista está dizendo. Se tem algo que agrada a Deus mais do que qualquer coisa que você possa fazer, é você ter um espírito quebrantado e um coração contrito diante de Deus. Ok? Então, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer erro que você possa cometer, uma coisa que Deus sempre vai analisar na sua vida é se o seu espírito está quebrantado, se o seu coração está contrito e se houve arrependimento em você. Então esse é um detalhe importante.
Vamos para Jonas. Vamos para Jonas. Capítulo 4 e verso 1. Jonas, capítulo 4 e verso 1. Aqui, eu vou explicar brevemente para você o que está acontecendo. Deus levanta um profeta chamado Jonas para pregar para uma cidade que era extremamente perversa, que era a cidade de Nínive. E Jonas não quer ir pregar em Nínive. Por qual motivo? Porque ele odeia Nínive. Ele não quer pregar porque ele sabe que se ele pregar para aquela cidade e aquela cidade se arrepender, Deus é bondoso demais e Deus vai perdoar. E ele não quer que Deus perdoe a Nínive, ele quer que Deus destrua Nínive. Então, tem um conflito aqui nesse livro de Jonas, né? Então, a gente vai ler o que Jonas fala sobre Deus já no final do livro, que é o seguinte: aqui, Jonas já foi engolido pelo peixe, o peixe já devolveu Jonas e tal, toda aquela história que você sabe, né? E agora no final, Jonas já foi, já pregou, o povo se arrependeu e Deus já perdoou a cidade de Nínive. E agora Jonas, o texto vai mostrar como que Jonas ficou diante da salvação dessa cidade. Olha só que interessante, Jonas capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aqui fica claro que Jonas, apesar do seu coração endurecido, e nós em muitos momentos temos o coração endurecido, fica claro que se Jonas conhece Deus, e ele sabe que Deus é um Deus muito misericordioso, compassivo, que promete castigar e depois se arrepende, Jonas tem esse conhecimento de Deus. Então, qual é a questão e que fica claro aqui? Que Deus busca por arrependimento. Arrependimento. Por que Deus perdoa a cidade de Nínive? Porque a cidade de Nínive se arrependeu. Embora ele tenha ficado muito bravo por Deus ter perdoado. Agora, vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, e verso 1, sobre possíveis problemas que podem acontecer na igreja. Olha só, Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 1, está falando sobre a importância de nós, como igreja, restaurar, ajudar na restauração de alguns irmãos que eventualmente podem cometer algum erro, algum pecado. Então, beleza, a gente vê todo esse cenário e logo uma coisa que surge é o seguinte: Deus, ele busca por arrependimento. E Deus mandou esse homem embora por meio do apóstolo Paulo, justamente porque ele não se arrependeu. O texto deixa claro que em momento nenhum houve arrependimento da parte deles, tanto do rapaz como da mulher, e eles estavam vivendo a vida deles normalmente, e isso para Deus é abominável. O que Deus procura é um coração quebrantado e contrito. São homens e mulheres que são pecadores, que são falhos, cometem os seus erros, mas se arrependem. O maior problema que um cristão ou qualquer ser humano pode cometer diante de Deus é cometer um pecado e não se arrepender desse pecado. Então, uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração, como igreja, é que a igreja de Jesus, ela não apedreja. A igreja de Jesus, ela não apedreja, a IPR Piracicaba não apedreja. Nós sempre temos que olhar para as Escrituras e nos pautar nas Escrituras,
fazer aquilo que está em Gálatas capítulo 6, verso 1, trabalhar o máximo por restauração. E como que você vai pensar sobre isso? Primeiro, diante de um problema que acontece na igreja, de um caso, de um escândalo, de algum irmão que eventualmente cai em pecado, a primeira coisa que deve acontecer é o arrependimento. A liderança da igreja, a primeira coisa que precisa analisar é se houve arrependimento, se isso chega até a igreja, né? Então, é muito difícil você lidar ou ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Então, esse rapaz, ele tem relações com a sua madrasta, mas em momento nenhum ele demonstra arrependimento. E a mulher, provavelmente, também não demonstrou arrependimento, mas queria viver a vida normalmente na igreja. E o apóstolo Paulo diz, não é possível, vocês têm que expulsar esses imorais do meio de vocês. Se eles se arrependem, a postura seria outra. Que aí nós podemos lembrar de Gálatas capítulo 6 e verso 1, onde o apóstolo Paulo diz, nós precisamos trabalhar na restauração deles agora. Houve arrependimento? Então agora o nosso papel é trabalhar na restauração. Mas como não há arrependimento, e está tudo certo, está tudo ok, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, então o apóstolo Paulo diz, não dá para aceitar, é preciso expulsar esses imorais, ou esse imoral do meio de vocês. Aqui então, irmãos, como saber se houve um arrependimento verdadeiro? Né? Como saber se houve um quebrantamento verdadeiro? Se há uma briga entre marido e esposa, se há uma correção que os pais fazem aos seus filhos, como saber se houve um arrependimento nessa situação? Na mudança de postura do marido ou da esposa, na mudança de postura do filho, na mudança de postura da pessoa que foi orientada, aconselhada, exortada pela liderança da igreja. É dessa maneira que nós vamos saber se houve arrependimento verdadeiro ou não. Não tem como você saber só pelas palavras, ok? Então, esse é um ponto importante. E aqui tem um detalhe fundamental, em Coríntios capítulo 5, que no verso 6, o apóstolo Paulo vai deixar claro que essas coisas não podem ser ignoradas pela igreja. Igrejas sérias não ignoram erros sérios. Igrejas sérias lidam com esses problemas, lidam com esses conflitos. Então, no verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer, um pouco de fermento pode fazer toda a massa ficar fermentada. Então, é preciso tomar uma providência em relação a isso. Então, é o seguinte, se chega na liderança da igreja que um homem está tendo relações com a sua madrasta, a liderança da igreja precisa tomar uma providência. Se chega na liderança da igreja que namorados estão tendo vida sexual ativa e a liderança da igreja fica sabendo disso, a liderança da igreja precisa tomar uma providência em relação a isso. A liderança da igreja não pode ficar sabendo disso e ignorar esse fato como se não fosse nada. Porque senão depois todos os namorados da igreja vão ter a mesma postura, sabendo que a igreja não fez nada. Se há na igreja algum escândalo de roubo, desvio de dinheiro, ou se algum membro rouba dinheiro na empresa, na escola, na faculdade ou qualquer outro ambiente, a igreja, sabendo que esse membro roubou, a liderança da igreja precisa tomar uma providência. Se fica sabendo que há na igreja casos de pedofilia, a liderança da igreja precisa tomar uma postura em relação a isso. Se há na igreja casos de violência doméstica, a igreja precisa tomar uma postura em relação a isso. Se chega na liderança da igreja, sei lá, um casal brigou, houve um conflito entre o pai e o filho, e alguém está consumindo, está viciado em pornografia, e a igreja fica sabendo disso, a igreja precisa de algum modo chamar essa pessoa para conversar, ouvir, orientar, orar com essa pessoa. Porque são, assim, a lista de erros e de pecados que nós estamos sujeitos é gigantesca. Então, quando a liderança da igreja fica sabendo disso, é necessário e fundamental que a igreja tome providências, que a liderança tome providências, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está cobrando da igreja de Corinto é justamente isso.
Ele se arrependeu? Essa mulher se arrependeu? Não, está tudo normal, estão fazendo, e o pai está sofrendo, o pai está se sentindo envergonhado, humilhado, tal, não sei o quê. E vocês estão deixando congregar normal na igreja ainda. O apóstolo Paulo vai dizer, não pode, tem que expulsar da membresia. Agora, houve arrependimento? Esse rapaz se arrependeu? Se arrependeu. Essa mulher se arrependeu? Se arrependeu. Então agora a tratativa é outra coisa, é outra história. A maneira da liderança da igreja tratar com esse problema vai mudar completamente, porque houve arrependimento, né? Então vamos pegar um caso que uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar e que eu achei bastante interessante. O pastor Cláudio Duarte falou que uma vez teve um caso de adultério na igreja e o homem não se arrependeu desse caso, porque ele disse que ele estava extremamente apaixonado pela mulher que era do trabalho dele. E ele disse que aquela mulher era extremamente gentil com ele, e a esposa era tacanha, briguenta, brava e tal, aquela coisa toda. Então ele entendia que ele tinha que viver o amor dele, que o amor dele estava acima de tudo, que aquilo estava fazendo bem para ele. Isso é uma demonstração clara, que há um pecado e não há arrependimento. Aquela mulher, aquele homem não estava arrependido. Então, nesses casos, a igreja, ao saber disso, não está arrependido, não houve arrependimento, a postura é uma. Está arrependido, houve arrependimento, a postura é outra. Independente do caso. Então, a primeira coisa, quando você vai lidar com qualquer erro que acontece, é você saber se houve um arrependimento. Houve um arrependimento, então isso vai nortear a nossa conversa. Ou nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda. Se não houve arrependimento, então nós já sabemos qual direção tomar, ok? Então, irmãos, é muito importante nós estarmos cientes dessas coisas, tá? O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que é importante a igreja não ignorar isso, tratar isso, resolver essas coisas. O próprio Jesus vai dizer que se há um conflito entre dois irmãos, ele deve procurar seu outro irmão, conversar, se acertar, e o assunto morreu. Se não resolveu, procura mais outros para servir como testemunha, conversa, resolveu o assunto, ali está resolvido o problema. E aí Jesus diz, aquilo que está ligado na terra será ligado no céu. É nesse contexto que ele diz essa frase, o que está ligado na terra será ligado no céu, que é num momento de conflito, de briga, de aconselhamento, ok? Então, quando você tiver conflito com qualquer irmão da igreja, o que você deve fazer? Procurar essa pessoa, conversar, resolveu ali, assunto encerrado, ok? Aí então, no verso 11, tem uma questão muito importante, que salta aos olhos, e que eu acho que é importante aqui, eu ler para vocês. Verso 11, capítulo 5, verso 11. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E aqui o apóstolo Paulo está sendo bastante radical no seu posicionamento. Ou seja, radical não, está sendo bastante firme e prudente no seu posicionamento. Mas para nós entendermos esse versículo, nós precisamos fazer uma distinção, e aqui eu peço a sua atenção. Eu acho que é muito importante nós entendermos bem esse versículo. Porque algumas pessoas podem olhar para esse versículo e falar assim, não, então não vai ficar ninguém na igreja, porque todo mundo tem algum tipo de pecado, todo mundo tem uma falha em alguma área, tem alguma dificuldade em alguma área, né? Então vamos lá. Estilo de vida é diferente de cometer um erro pontual. Estilo de vida é diferente de cometer um erro pontual. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre um estilo de vida. Para uma pessoa ser considerada imoral, ela precisa fincar o pé na jaca para valer. Ela precisa estar atolada na pornografia até o pescoço, sair com um homem, com uma mulher a cada semana, festa, balada, ou então, enfim, está disposto a não ouvir nada a respeito da lei de Deus,
Para uma pessoa ser considerada imoral de verdade, essa pessoa tem que estar disposta a viver uma vida completamente alheia à vontade e o direcionamento da palavra de Deus. Aí então essa pessoa será considerada imoral. Agora, uma pessoa, vamos pensar aqui, num casal de namorados, uma menina crente, menina de Deus, honesta, participa, serve na igreja, tal, tudo mais, respeita os pais, e aí então essa moça arruma um namorado. E aí um dia lá o negócio esquenta, tal, tudo mais, e essa moça fica grávida. A igreja pode cometer o erro de apontar o dedo para essa moça e falar assim: essa moça é imoral. Essa moça é imoral. Os vizinhos, a vizinhança ali e tal, tudo mais, olha para essa moça e diz: essa moça é imoral. E a verdade é, ela não é imoral. Ela cometeu um pecado de imoralidade, mas imoral ela não é. Porque ela não é uma pessoa que vive em festa, vive em balada, sai com um homem a cada semana, sai com todo tipo de pessoa, com homem, com mulher. Ela não tem esse estilo de vida. Então você não pode pegar uma moça sincera, menina de Deus, que por um momento ali com o namorado acabou engravidando e colocar um rótulo nela como se ela fosse uma moça imoral. Porque não é. O que aconteceu é, ela cometeu um pecado de imoralidade. É isso que aconteceu, né? Então, isso precisa estar bastante claro, bastante nítido na mentalidade de todos nós, para nós não cometermos esse erro como igreja. Avarento, pessoa que é avarenta, é completamente diferente de uma pessoa que comete o pecado de avareza. Um homem avarento, ele tem o dinheiro acima de tudo, acima do filho, acima da esposa, acima de qualquer coisa, é um homem avarento. O dinheiro para ele é tudo, os bens materiais para ele é tudo. Mas eu e você podemos cometer um pecado de avareza eventualmente. Um dia alguém pede um dinheiro para nós, a gente tem condições de ajudar, a gente tem condições de abençoar, mas aquele dia, de repente, o nosso coração fechou, a gente não quis ajudar, a gente foi avarento. Mas você não é avarento, você cometeu um pecado de avareza. Isso não reduz a sua vida. O avarento, para ele ser chamado de avarento, ele precisa ter um estilo de vida, de um homem mão de vaca, de um homem que nunca leva a esposa para comer num restaurante, ele nunca paga nada para o filho, ele tem condições, ele trabalha, ele tem dinheiro, mas mesmo assim, ele é um cara ruim. Isso é uma pessoa avarenta. É diferente de alguém que eventualmente comete o pecado de avareza. É completamente diferente. Há também o idólatra. Algumas pessoas podem cometer o pecado da idolatria. Ela pode ver um cara muito famoso, uma atriz famosa, ou no momento que está doente, de repente vai para uma outra religião fazer uma reza, fazer alguma coisa, por causa do desespero daquela doença que está lá e quer uma cura urgente. Ou então vê um jogador de futebol e treme, chora e tal, e idolatra aquele jogador. Isso é um pecado de idolatria. É diferente de alguém que tem uma vida de idólatra, que é de fato um idólatra. É completamente diferente. E nós precisamos saber fazer essas distinções. O caluniador. Eu posso ficar muito chateado com uma situação e começar a falar mal, falar mais do que eu devo, porque eu estou chateado, eu estou frustrado com aquela situação. Eu estou cometendo o pecado de calúnia, mas eu não sou um caluniador. Eu não sou um caluniador. Um caluniador é a pessoa que tem um estilo de vida assim. Fala mal, é amargo, é azedo nas palavras, bebe água e cospe veneno, é uma pessoa ruim nas palavras. Esse é o caluniador. Agora, eu e você, num determinado momento, de repente da situação que acontece, de um problema no trabalho, um problema na família, qualquer coisa, a gente, infelizmente, pode cometer o pecado da calúnia. Então, são distinções que são necessárias para nós. O alcoólatra, que eu acho que é o que fica mais claro em relação a isso. Um casamento, vamos supor, você deu um casamento lá, está uma festa maravilhosa,
e aí você começa a beber demais, bebe demais, fica bêbado. O fato de você ter bebido uma noite não faz de você um alcoólatra. O alcoólatra é aquele cidadão que ele não consegue viver sem a bebida. Então você pode ter bebido, se embriagado, mas você não é um alcoólatra. Isso precisa estar bastante claro na nossa mentalidade. O ladrão, eventualmente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, por um determinado problema, desespero, está passando um aperto e rouba um dinheiro, rouba algum objeto que não era dele ou dela. Roubou, isso é pecado, Deus condena. Todos esses pecados aqui que eu estou falando, Deus condena. Mas é diferente de alguém que tem um estilo de vida assim, que sempre está roubando, que sempre está cobiçando e pegando aquilo que não é dele, um objeto, uma Bíblia, uma camiseta, um dinheiro, alguma coisa, está sempre pegando aquilo que não é dele. Nós podemos cometer o pecado do roubo, mas isso não necessariamente faz de você um ladrão, ok? E aqui, irmãos, eu quero deixar algo claro aqui para vocês, que é assim, pastor, tá bom, eu não sou um imoral, eu não sou um avarento, eu não sou um idólatra, eu não sou um caluniador, mas eu cometi esse pecado uma vez. É pecado e Deus trará juízo a esse pecado. Independente se foi uma vez, se foi 500 vezes, Deus trará juízo. Então é necessário o arrependimento diante desses pecados. É necessário. Por exemplo, você pega o caso dessa moça, menina de Deus, bacana, respeita os pais, é uma bênção, todo mundo gosta dela, menina santa, mas por um motivo acabou engravidando. A gravidez é uma bênção, mas a gravidez vem também como um juízo de Deus. Porque veio num momento que ela não estava preparada financeiramente, ela nem sabe se é esse rapaz mesmo que ela quer casar, e agora ela tem uma criança para cuidar por muitos anos da vida. A criança, embora seja uma bênção, vem como um juízo, ou poderia vir como uma doença. Então nós precisamos estar cientes que independente se somos ou fizemos alguma coisa eventualmente, é necessário arrependimento. É necessário que nós possamos nos arrepender. Um caso muito famoso, irmãos, que me chama a atenção, é o caso de Simei. Não sei se os irmãos já ouviram falar dessa história. Existe um conflito entre Davi, o rei Davi, olha só como que é perigoso, e Deus traz juízo, independente se é uma vez ou não. Davi, o rei Davi, está tendo um problema com seu filho Absalão. O rei Davi está tendo problema com seu filho Absalão. Absalão está tentando matar Davi para reinar no lugar do pai. Teve guerra, muita morte, muita articulação política, o clima estava tenso, o clima pesado no reinado de Israel. É um negócio assim absurdo se você for ler. E Absalão fazendo de tudo para matar o pai, para derrubar o pai e para reinar no lugar do pai. E no meio desse conflito todo, surge um homem nada a ver, gente, nada a ver, chamado Simei. E esse homem começa a falar mal de Davi. Ele começa a criticar Davi, do nada. E olha só o que acontece com esse homem. 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Lembre-se que aqui está tendo um problema, rei Davi com seu filho Absalão, os dois estão ali brigando, gente morrendo, está uma confusão danada, e aí do nada aparece esse homem chamado Simei. Olha só que interessante. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, saia daqui. Ele está dizendo para Davi, né? Simei está dizendo para Davi: saia daqui,
saia daqui, assassino, bandido, o Senhor retribua a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão, que era um menino, o homem que estava, o filho de Davi, que estava tentando roubar o reinado de Davi. Você está arruinado porque é um assassino. Simei dizendo para Davi. Simei não tinha nada a ver com a história, mas de repente ele ativou o modo turbo e começou a xingar Davi. Verso 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei Davi disse: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros. Olha só que fala triste de Davi agora. Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Olha que tristeza para um pai ter uma briga tão séria com o filho a ponto do próprio filho estar querendo matar ele. Quanto mais esse benjamita, disse-me, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Verso 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e todos os seus os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. Você viu a postura de Davi? Esse homem começa a falar mal dele, e aí Davi fala, não, deixa. Eu vejo que é o próprio Deus fazendo justiça pelo meu erro, pelo meu pecado. Deixa eu falar mal. Eu estou ciente disso, eu estou ciente que eu vou ter que ouvir tudo isso. Aí, então, a gente olha para essa postura de Davi e fala, poxa vida, é uma coisa maravilhosa, uma coisa realmente incrível que Davi está fazendo. Muitos anos passam, esse problema com Davi e Absalão acaba, Absalão é morto, o filho de Davi é morto, um dos homens lá acaba matando Absalão. E aí lá em 1 Reis, capítulo 2 e verso 8, vai ter a continuação dessa história, 1 Reis, capítulo 2 e verso 8. Olha só como que uma coisa que você faz despretensiosamente pode causar um problema sério para você. Davi agora já está velho, e ele está quase para passar o reinado para Salomão. E ele vai dar algumas orientações para Salomão agora, olha só. Saiba que também está com você Simei. Depois de muitos anos, esse nome estava na cabeça de Davi. Filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Agora, verso 9. Mas, agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio, Salomão, e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Simei agora já era idoso, e mesmo assim agora o nome dele volta a surgir. E o que Davi está dizendo para o Salomão? Não deixe esse homem ter uma morte natural, mate ele. Não deixe ele ter uma morte natural. Aí então, 1 Reis, capítulo 2 e verso 44, tem o final dessa história. Olha só que interessante. E acrescentou, no seu coração, aqui eu vou explicar para você. Aqui é Salomão, agora Davi já tinha morrido, já estava morto, e agora Salomão vai falar com Simei. E acrescentou, Salomão dizendo a Simei, no seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre sua cabeça. Mas
o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Irmãos, você percebe que Simei, a Bíblia não vai dizer que ele era um caluniador. Ele cometeu ali um pecado. Ele se exaltou e começou a falar mal de Davi. Só que, no final, aqui Salomão vai dizer que o Senhor fez justiça. Então eu quero dar uma palavra pastoral para todos vocês aqui nessa noite, que é uma coisa que o próprio Spurgeon fala nos seus livros, um dos seus livros, Lições aos Meus Alunos, quando ele está falando para pastores, ele fala assim para os pastores, ele fala assim: pastor, você precisa ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Ou seja, tem coisas que você precisa ignorar. Não fique se metendo em tudo quanto é problema na igreja, não fique querendo saber de tudo quanto é coisinha que acontece no meio da igreja, porque você terá problemas. E o mesmo princípio aplica para qualquer um de nós, cristãos, que são membros de igreja. Não cabe a nós, irmãos, ficar querendo se intrometer em qualquer problema, em qualquer picuinha que aconteça no meio da igreja, pois nós poderemos ter problemas. E Deus faz justiça em relação a isso. E não só na igreja, mas no trabalho. Tome cuidado para você não se envolver em coisas que não cabe a você se envolver lá no seu trabalho. Tome cuidado. Tome cuidado, porque Deus pode fazer justiça contra você. Tome cuidado, inclusive, com as redes sociais. Hoje é muito comum um jogador de futebol estar lá, engravidou uma mulher, tem que pagar pensão e tal, e está lá na Europa, e de repente, do nada, eu quero opinar na vida do jogador de futebol. Meu irmão, eu não tenho absolutamente nada a ver com essa questão. É a família deles, os advogados já estão trabalhando. O que eu tenho a ver em ficar dando a minha opinião, o meu palpite nessa situação? E eu vou dizer uma coisa que é importante em relação à rede social. Tem muita gente que vai sofrer consequências gravíssimas na sua vida por causa de comentários que escreveram no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Porque a pessoa diz assim: não, uma coisa é falar pessoalmente, outra coisa é a rede social. Negativo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, o que a gente fala pessoalmente, o que a gente fala por rede social tem o mesmo peso. Se você denigriu alguém, uma atriz, um jogador de futebol, um cantor, um ator de cinema, gratuitamente, você não tinha nada a ver com aquela questão, e você ainda assim foi lá e deu sua opinião, denigriu, xingou, ofendeu, meu irmão, embora aquele comentário esteja esquecido, isso é pecado, e Deus se lembra. E Deus se lembra. Então, se eu posso dar uma palavra para vocês nessa noite, algo que eu levo para a minha vida, algo que eu vejo nas Escrituras, toda essa história de Simei mostra isso claramente. Simei não tinha nada que falar, nada para Davi, ele só tinha que ficar quieto, só ficar quieto. O problema não era com ele, a questão não era com ele. O que foi dar na cabeça de Simei de querer ficar ofendendo Davi, falar um monte de coisa? Ele acabou arruinando a sua própria vida. Então, irmãos, os maridos aqui, cuidem e protejam a sua esposa. Se em determinado momento você vê que a sua esposa está entrando em assuntos que não cabem à sua família, é um cuidado do marido dar esse conselho para a esposa em amor. É um cuidado da esposa dar o conselho para o marido, quando perceber que ele está se metendo em questões que não cabe a ele se meter, e isso pode trazer sérias consequências para a família. Ou os filhos, de repente, hoje com muita tecnologia, os filhos de repente querem se meter em problemas que não cabe a ele se intrometer. Você precisa orientar, explicar que existe as pessoas certas para tratar de cada assunto, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua família. Tem assuntos na nossa própria família que a gente não pode se meter. Tem um monte de coisas que acontece na minha família que eu não posso me meter, pertence a outras pessoas. Então isso é uma palavra de muita prudência e muita sabedoria,
Porque muita gente que gosta de ficar futricando e querendo saber, infelizmente, acaba atraindo ruína, justiça, problemas para a sua vida e para a sua família. Então, se você pode ouvir nessa noite a palavra do Senhor, guarde essa palavra no seu coração, seja prudente. Há muitas coisas que nós podemos dar opinião, mas seja prudente. Você pode atrair a justiça de Deus. Você pode atrair a justiça de Deus para a sua vida. Aqui, então, para nós irmos para a parte final dessa mensagem, eu quero deixar algumas considerações importantes aqui. A igreja é feita de homens e mulheres pecadores. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Cada um de nós sabe quais são as nossas questões. Cada um. Tem gente que, infelizmente, tem vivido uma vida longe do Senhor. E tem gente que, infelizmente, cometeu um pecado pontual. Independente qual é a sua realidade, se você tem vivido uma vida de erro ou se você cometeu um pecado pontual. Existe para você perdão, existe para você reconciliação, existe para você misericórdia, porque Deus não quer expulsar ninguém da igreja. A palavra do apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 5, é uma palavra onde o apóstolo, ele toma essa decisão justamente porque não houve arrependimento. Agora, se eu e você, diante de um erro, diante de um pecado, nos quebrantamos e nos arrependemos diante do Senhor, você encontrará misericórdia em Deus. Deus não quer ninguém fora da igreja, Deus não quer que ninguém seja expulso da igreja. Mas para isso, meu irmão, arrependa-se. Independente de qual é a sua situação, independente de qual é a sua questão, de qual é o seu erro, de qual é o seu pecado, arrependa-se diante do Senhor. Arrependa-se diante do Senhor. E Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em graça, Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz tudo novo de novo. Deus é esse Deus maravilhoso. Só que vai precisar de um detalhe: arrependimento verdadeiro. Então eu sei que algumas pessoas podem estar aqui nessa noite, diante de alguns dilemas, ou até achando que não há soluções para a sua vida, que não há como melhorar, que não há como resolver, que não há como Deus perdoar. E eu digo para você, Deus perdoa, Deus restaura, Deus pode fazer tudo novo de novo. E para encerrar, eu me lembro daquele episódio, daquela mulher pecadora que chega até Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí algumas pessoas ficam irritadas com aquela mulher, falam, não, mas como que essa mulher está relando em Jesus, essa mulher pecadora e tudo mais. E aí então Jesus fala assim, deixa essa mulher. E essa mulher começa a se quebrantar diante de Deus, a pedir perdão diante de Deus. E quais são as palavras de Jesus para essa mulher? Seus pecados estão perdoados. Vá em paz. O que Jesus diz para essa mulher é, seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma lembrança para nós de que os nossos pecados estão perdoados. A ceia do Senhor é essa lembrança de que nós podemos seguir o nosso caminho em paz. Eu gostaria que você fosse para essa semana com essa convicção no seu coração, que os seus pecados estão perdoados e que você pode ir em paz. Senhor, eu vou em paz, eu vou viver minha vida em paz, eu vou tocar minha família em paz, eu vou tocar meus projetos em paz, eu vou fazer tudo isso em paz, porque eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados.